Simões, faltou te ouvir sobre o assunto anterior, sobre as distrações. E acho que foi o Everson, não, foi o Hulk, que falou de aprendizado antes de um jogo decisivo, como que vem semana que vem. Aprendizados da noite, Simões. Ô Cirilo, que o Atlético não pode sofrer 5 gols dos 2 piores times do Campeonato Brasileiro em sequência, né? Ele sofreu 2 do Sport, mas virou, até porque o Fortaleza não é o Sport, apesar de ser o vice-lanterna, a gente teve hoje claramente aqui que tecnicamente é muito diferente. Aliás, pelo que o Fortaleza mostrou hoje aqui, não era nem para estar na zona de rebaixamento. É melhor que alguns times que estão fora da zona de rebaixamento, mas essas coisas acontecem no futebol. Mas de toda forma, Cirilo, preocupa o seguinte, o grande mérito do Sampaoli, e eu acho que ele demonstrou um crescimento pessoal e profissional com isso, é que ele chegou ao Atlético tentando arrumar a casa de trás para frente. E foi arrumando, né? O Atlético chegou a viver momentos de segurança defensiva. Acho que se a gente pegar os últimos 5 jogos aí, nesse recorte da invencibilidade, acho que tomou 1 ou 2 gols em 5 jogos, entendeu? Então é uma situação que parecia controlada. E nos 2 últimos jogos saiu do controle. O Atlético tomou 2 gols do Sport e 3 do Fortaleza. Na sequência que você está falando de invencibilidade, 2 gols do Del Valle, 1 em cada jogo e foi só. Então, um lá na altitude e outro aqui num 3-1. Então, em gols em mata-mata. É essa, acho que a grande preocupação que fica, embora eu acredite que o nível de concentração em Assunção vai ser completamente diferente, né? É uma final em jogo único, estádio lotado, valendo taça sul-americana, valendo vaga em Libertadores, valendo vaga em Recopa Sul-Americana, mas, de toda forma, é um aspecto que o Atlético precisa olhar, porque parecia, de certa forma, resolvido, ou com uma resolução rápida, e, de repente, dá uma regredida, porque não é comum você tomar 5 gols em sequência assim num sábado e numa quarta-feira dos 2 piores times do Campeonato Brasileiro, e alguns gols, né? Mesmo lá no Sport, gols assim que muita facilidade pro cara fazer. Aqui tudo bem que teve um gol sem querer do Davidson, teve o lance do pênalti que é realmente extremamente polêmico, mas de toda forma eu acho assim, o Atlético deu espaços e possibilidades que ele não estava dando num passado recente. Os gols lá de Recife, se você olhar mesmo a parte tática e se for para ligar algum sinal de alerta, os gols de Recife preocupam mais do que os gols de Belo Horizonte. Eu estou muito com o Sampaoli, e não é depois da entrevista dele, a gente chamou atenção sobre isso o jogo inteiro, né? Sobre o sistema defensivo do Atlético na bola aérea, dentro da área, desatenção. E é muito mais fácil você corrigir erros por desatenção do que erros por falhas táticas, técnicas. E não foi isso, né? O Atlético não tomou gol de contra-ataque do Fortaleza. O Atlético não deixou o ataque do Fortaleza fazer triangulações, tabelas, sair cara a cara com Everson. Isso não aconteceu. Os gols do Fortaleza, tirando o lance do penal, que é um lance bastante discutível, mas os outros 2 gols de desatenção. Desatenção, você conversa, você aumenta seu nível de concentração e é muito mais fácil de corrigir. Mais fácil de corrigir do que o que vinha acontecendo com o Atlético antes, né? Uma sequência de vários jogos sem vencer, a parte emocional, a parte de confiança no chão, enfim. Eu acho que não é esse o problema. Acho que o Galo teve muita coisa positiva para se tirar do jogo de hoje contra o Fortaleza. Não foi um jogo ruim, não foi uma apresentação ruim do Atlético. Principalmente no primeiro tempo, o Galo jogou bem. No segundo tempo teve momentos de primeiro tempo em que o Atlético conseguiu produzir na segunda etapa, mas eu estou muito convicto do que eu falo. Eu acho que há uma queda física do Atlético no segundo tempo, e uma queda física que impacta no equilíbrio do jogo por parte do Fortaleza. E essa queda física, ela começa do meio para frente. Do quarteto ofensivo do Atlético, tem uma média de idade muito alta. E que todos esses atletas melhoraram e todos esses jogadores vêm rendendo porque tem feito o Sampaoli uma rotação.
Ele tem poupado, segurado em determinados jogos. Só que hoje, diante do Fortaleza, eles iniciaram e fizeram um primeiro tempo muito intenso e muito bom. E cansaram. E outra coisa que eu estou muito convicto: o Atlético não perdeu 2 pontos hoje por culpa de Natanael, de Reinier e de Gabriel Menino. Quando esses caras entraram, o jogo já estava 3-2 e estava difícil pra caramba. Tava todo mundo no estádio rezando para acabar o jogo. Quando subiu a placa de 7 minutos, você tá aqui, você ouviu a reação. Você ouviu a reação da arena, porque tava todo mundo preocupado. O jogo já estava perigoso. O Atlético não sofreu o gol de empate por culpa dos caras que entraram. Eles têm responsabilidade? Tem. Mas tem responsabilidade a turma que saiu, que já tinha deixado o nível cair, e a turma que ficou também. Concordo com todas as entrevistas dos jogadores na zona mista. Não tem ninguém apontando o dedo. Tá todo mundo entendendo realmente o que aconteceu, mas não pode fazer desse empate uma tempestade num copo d'água. Esse empate teve muita coisa boa e positiva, e esse empate teve problemas que são mais fáceis de serem corrigidos. Que, para mim, a desatenção nessa bola aérea dentro da área defensiva do Atlético. Ponto. É trabalhar, é corrigir, e eu tô com o Simões. Num jogo de final, dificilmente a gente vai ver esses problemas de desatenção por conta do nível de concentração das duas equipes. O jogo de final, o jogo de mata-mata, ele é diferente. Se o problema do Atlético foi desatenção, eu fico até tranquilo pro jogo do dia 22, mas não pode repetir. O Galo vai viver mais uma final em jogo único, né? E final em jogo único não costuma ter tempo para consertar bobagem, né? Para consertar burrada, né? Então é nível de concentração total no dia 22, todo mundo ligado. Ah, mas o Lanús, não sei o que, meu amigo. O Lanús tirou o Fluminense. O Fluminense está à frente do Galo no Brasileiro. O Fluminense foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo de Clubes. Esse Lanús tirou o Fluminense. Esse Lanús, que acho que tecnicamente é bem inferior ao Atlético mesmo, mas é um jogo de mata só, não é mata-mata, é jogo único. Tem que ter atenção total, tem que ter foco total, não pode ter os vacilos defensivos que teve hoje, senão não leva o título, não adianta. E respeita ao adversário e respeita ao jogo único também, vem aí a decisão. E hoje é o terceiro colocado da Liga Argentina do Grupo B, né, cara? Num grupo que tem Vélez, São Lourenço, River Plate. Essa turma tá toda atrás do Lanús. O momento do Lanús é bom, cara. O Lanús joga um bom futebol. Tem 2 jogadores que o Atlético tem que estar muito atento do meio pra frente, que são o Marcelino Moreno e o Castillo. Mas Lanús é assunto pra semana. Antes do Lanús tem Bragantino ainda, e a repercussão desse empate muito ruim em termos de resultado. Péssimo entre Atlético e Fortaleza. Mas assim, como tem uma arbitragem, participou do jogo de hoje, né? E ativamente, inclusive, da coletiva do Sampaoli, tem um aspecto para essa final, e por ser jogo único, que é importante ressaltar, né? O Lanús vai ter um tipo de arbitragem a qual ele está acostumado, né? Os brasileiros, eles não estão acostumados a essa arbitragem sul-americana. É uma arbitragem diferente. A gente até comentava aqui, né, Edu? Tipo, esse pênalti de hoje, por exemplo, eu acho que num jogo de Conmebol dificilmente é marcado, até porque eu acho que o VAR nem chama. O VAR nem chama o árbitro para analisar esse tipo de jogada. Se desse no campo, sustentaria, e o VAR não chamaria se não tivesse dado no campo, não. Mas é uma arbitragem diferente, não é uma arbitragem a brasileira, tá? Agora, olha só que interessante, Cirilo e Edu. Ô Simões. Sim, vai lá. Só para registrar aqui que os jogadores do Fortaleza saíram pela parte frontal do vestiário. E o Davidson aproveitou também. Ele veio aqui na porta do vestiário, conversou com alguns funcionários do Galo e depois disse que voltaria para dar entrevista, mas acabou indo direto pro ônibus. E agora os últimos jogadores já estão passando para irem pro ônibus, o vestiário já vazio. Então o Davidson driblou aqui a imprensa mineira que esperava para ouvi-lo, conversou apenas com a TV na saída do campo. O atacante do Fortaleza, autor desses 3 gols no jogo de hoje. Fortaleza perdeu o Sacha para a próxima rodada. O volante tomou o cartão amarelo, estava pendurado. Vai enfrentar o Bahia fora de casa na quinta-feira, dia 20, às 6 horas da noite. É o próximo compromisso. O busão tá indo embora. Vou pegar aquela carona. Abraço para vocês aí. Boa noite. Abraço, Pedro. Deus tá de brincadeira também, né? Falou que ia dar entrevista, não deu entrevista, pediu desculpa 12 vezes, mas fez gol. É difícil. Siga, Simões. Não, olha só que interessante, o Cirilo.
chegou-se a questionar muito, o Hulk com o Sampaoli, o Hulk não vai jogar com o Sampaoli, vai rescindir o Atlético com o Hulk. O Hulk já é o artilheiro do Atlético na era Sampaoli. Já é o artilheiro. Tem 4 gols ao lado do Vitor Hugo, cara. O Vitor Hugo que emplacou mais um gol de cabeça hoje. Virou uma arma desse Atlético do Sampaoli. O zagueiro que o Cuca trouxe e não usou. O Cuca trouxe e não usou. E acaba que o Sampaoli está transformando num jogador importante para o Atlético. E aí, falando de Vitor Hugo, Cirilo, olha que interessante. O zagueiro com mais gols no Campeonato Brasileiro é o Léo Pereira do Flamengo com 4. E temos 4 jogadores com 3. O Fabrício Bruno do Cruzeiro, o Arboleda do São Paulo, o Lucas Halter do Vitória e o Vitor Hugo do Atlético. Só que desses caras todos, quem menos jogou foi o Vitor Hugo. Isso faz com que ele tenha a melhor média entre os zagueiros artilheiros desse Brasileirão. Média 0,16, Léo Pereira e Arboleda 0,13, Fabrício Bruno e Lucas Halter, média 0,10. É um cara que chegou no início da temporada a pedido do Cuca, que confiava muito nele, né? Principalmente pelos tempos de Palmeiras, mas parecia ter perdido a confiança no zagueiro, mas o Sampaoli recuperou o Vitor Hugo e acho... Vai ser titular no Paraguai, né, Edu? Com certeza, né, o Vitor Hugo, né? Acredito que sim. Parece que sim, né, Edu? Certeza eu não dou pra nada do Sampaoli, cara. Certeza é Everson, certeza é Franco, acredito que Alexander, Alonso também, eu acho que é uma certeza. Arana. O Hulk eu vou colocar, o Hulk tá bem, cara. Deixa eu adicionar uma pergunta nessa agora sua... os outros, sim. Adicionar uma pergunta nessa sua reflexão, nessa reflexão de vocês, inclusive. Porque, assim, vamos lá, o resultado de hoje muda alguma coisa na sua percepção de time pra final? E mais, o Sampaoli falou, foi perguntado, um questionamento importante, inclusive, na entrevista, sobre o Scarpa, né? Que o Scarpa joga, num jogo ele começa, sai no intervalo, no outro jogo ele começa no banco, entra no decorrer da partida na etapa complementar. Foi perguntado se era questão técnica, o Sampaoli falou que é questão tática. E assim, parece que com o Hulk ele quer um cara mais agudo do lado do campo, que seria o Rony. Você entende que é de fato para decisão Scarpa, banco e Rony nessa função que ele jogou hoje com o Hulk titular, Edu? Não sei se é isso também. Contra o Bahia, acho que os dois começaram. Scarpa e Hulk, o Scarpa foi substituído no intervalo. Contra o Sport, nenhum dos dois começou e os dois terminaram juntos, Scarpa e Hulk. Então, eu tô com o Sampaoli, é a parte tática. Ele falou de um Fortaleza muito forte na transição, no contra-ataque, o que não aconteceu hoje, e eu acho que a escalação, a opção pelo Rony foi isso, de ter um cara mais veloz, mais forte fisicamente, para acompanhar nas subidas pelo lado do campo. E quando o Fortaleza cansou, vieram as substituições, jogadores diferentes, ele coloca o Scarpa, porque o Rony também cansou, aí entra o Scarpa. Eu continuo entendendo o Atlético sem 11 titulares. A gente vai ter Atléticos diferentes por conta dos diferentes adversários e daquilo que eles podem trazer de dificuldade ou de facilidade para o Atlético, mas com algumas peças sendo repetidas. Porque talvez não influenciem tanto na mudança tática do Galo em relação ao que o adversário pode trazer de dificuldade. Então, não dá para cravar muita coisa. Pro jogo do final de semana não dá para cravar nada. Porque o Sampaoli vai avaliar a turma fisicamente, quem tá bem, quem não tá. E eu gostei muito da resposta dele. A melhor preparação pro jogo do dia 22 é competir. Eu prefiro preparar o time competindo do que apenas treinando. E você tem um jogo para competir até lá, agora, que é o jogo do Bragantino. Então quem tiver bem joga, compete, mantém o ritmo de jogo, dá minutos a outros jogadores e vai treinar, vai preparar durante a semana e pensar na melhor escalação possível, pensando no Atlético e pensando no Lanús também. No futebol hoje não se monta 11 iniciais apenas por convicção e olhando para o seu time. Você precisa olhar para o adversário, independentemente da qualidade do adversário.